E quero, pronto, vou fazer aquilo que é o papel de moderador, no sentido de guiar este webinar, no sentido de também vos dar aquilo que é um pouco da nossa história, mas também algumas dicas e instruções sobre como fazer o máximo desta aplicação Turing e desta oportunidade que é a Bolsa Turing. Então, este webinar tenho o prazer de partilhar o painel com outros Turingers, ou estudantes e graduados da Bolsa Turing, que tiveram a oportunidade também de estar ah, a fazer os seus estudos no Reino Unido. E esta sessão vai ser um jeito de conversa, com algumas perguntas, no sentido de cada um contar a sua breve história, jornada que foi. E, eventualmente, temos o chat disponível, caso queiram partilhar algumas perguntas, e teremos também outros ah, convidados também a responderem no chat. Então, sem mais demoras, vou pedir que cada um dos painelistas que eu tenho como convidado, o Chambalson Chambal e a Daisy Pinto, que faça uma breve apresentação de quem é, onde é que estudou, quando foi né, o candidato selecionado do Tivni, e, e eventualmente partilhe um pouco de si, em termos do que faz hoje. Podemos começar, Chambalson? Ou melhor, desculpa, vamos dar a oportunidade a Daisy Pinto primeiro. Olha, Daisy, estás on mute, se puderes abrir o mic para ouvirmos a tua voz. Deixa eu fazer aqui um unmute, Alô? Yeah, tá? Ok. já. Boa noite, chamo-me Daisy Pinto, sou a Chevening de 2024 e 2025, então neste momento ainda estou no Reino Unido a terminar a minha dissertação. Eu estou a fazer mestrado em energias renováveis e gestão de sistemas elétricos. E pronto, concorri 3 vezes, mais ou menos, e na terceira vez consegui ser selecionada. Na segunda vez fui selecionada para a entrevista do Chevening, mas só na terceira vez é que fui bem sucedida na candidatura e fui selecionada como Chevening. Obrigada. Uau, é uma história mesmo muito, muito interessante, que nós também temos presenciado sobre pessoas que não desistiram e foram até o fim. E parabéns, eu sempre acabo partilhando sempre com os meus peers, parabéns mais uma vez pelo grande sucesso e continue com essa energia positiva. Chambalson, queres também partilhar a tua história? Espero que também, acredito que já é incrível também como o dela, mas vamos ouvir também da tua voz. Até a perguntar se eu também fui frustrado. Ok. De forma resumida, o meu nome é Chambal São Jorge Chambal. Sou um Chevening Almen. Ganhei a bolsa em 2020, no ano da Covid. E fui para a Inglaterra fazer um mestrado em saúde pública, mais concretamente pesquisa aplicada à saúde na Universidade de York. Não consegui a primeira vez, consegui na segunda, mas na primeira vez fiquei como reserva, que é a pior frustração. É o último a ser descartado no processo de escolha de candidatos. Só me avisam que não foi escolhido lá para agosto, setembro, quando as pessoas já estão a viajar. Então, basicamente, esse é, é o processo pelo qual vivi dentro da questão da bolsa. E depois disso, nos últimos anos, tenho dado apoio aqui dentro da Associação Chivning Alme, com a revisão essa parte eu tenho de dizer depois no inbox, com a revisão de E6 e também muitas das vezes a esclarecer algumas dúvidas sobre o processo em si, apesar de que
a maior parte das pessoas que eu ajudei a ganhar a bolsa são de fora do país do que de Moçambique, que é mais estranho. Obrigado. Uau, realmente o trabalho que tu fazes, ter feito, tem sido significante, embora aqui mais do que os outros, pelo menos esperávamos termos mais, né, resultados para gente nossa, né, mas também é positivo ter gente de fora aproveitar da mesma experiência que tu tiveste. E o sinal da frustração não quer dizer que é o fim da coisa, né? É só um catapulto para o sucesso. E mais uma vez, Valdano, pelo sucesso e pela experiência que tiveste, acredito que é uma história que vale compartilhar com todos nós. E aproveitando esta cena em que vão contando a vossa história, né, de como foi a vossa jornada no Chile, Daisy, podias pelo menos tentar perceber quando ouviste sobre o programa Chevening e como isto estava relacionado ao governo britânico. Quando foi a tua primeira vez a realmente ouvir sobre a Bolsa, o que é que acabaste aprendendo nessa jornada? O que aprendi sobre o Chevening ou sobre o UK? Sobre o Chevening, em específico. A primeira vez que eu vi sobre esta bolsa foi em 2020, quando alguém que eu conhecia, que era docente na UM, ganhou a bolsa e veio para o Reino Unido estudar em Manchester. E eu sempre quis estudar fora, então li um pouco sobre e depois percebi que é uma bolsa global, que é uma bolsa que procura líderes. Na altura não me considerava uma líder, acabava de fazer a faculdade, mais ou menos, e depois de algum tempo, o meu ex-professor, o engenheiro Frederico, também concorreu para a Bolsa Chevening e ganhou, então já tinha mais pessoas, de referência para inspirarem-me e chamar mais a minha atenção. E percebi também que existe um network muito grande em termos de alumnais do grupo Chevening e penso que foi aí que comecei a ter interesse. Não sei se respondi à pergunta. Com certeza respondeu. E vai muito de acordo com aquilo que é a experiência que geralmente a gente tem quando nós ouvimos pela primeira vez sobre esta oportunidade. Naturalmente, geralmente ouvimos de bolsa em Moçambique olhando para aquilo que é o Instituto de Bolsas e ter a oportunidade de ver programas que não têm uma ligação direta, mas eventualmente podemos saber mais, consultar mais, ter mais informação é sempre bem-vindo. Então, muito bem na resposta. Gostaria de saber, Chamalson, como foi a tua experiência nesse caso? Hum, a minha experiência não foi também assim muito diferente. Eu ouvi um dos meus amigos de infância que conseguiu a bolsa, foi para Success fazer mestrado em Relações Internacionais, ou Desenvolvimento Internacional, o Alves. Mas depois o que decidi fazer foi pesquisar a página do Tivni. A página do Tivni é como se fosse um manual, tudo que vamos a partilhar aqui está lá, sobre quem é que aplica, quando é que aplica, o timeline para as aplicações, erros comuns na aplicação, até tem, para quem se der tempo de ir investigar ou escrever no Google, tem uma página que é sobre o que a equipe ou a comissão de revisão das ECs a nível da Inglaterra expressa sobre quais são os maiores erros que as pessoas cometem para cada uma das ECs sumarizado. Está lá toda a informação, incluindo aspectos sobre cursos, como validar os cursos, quais cursos são válidos ou não. Então, eu, depois de saber essa informação, me dei tempo, comecei a ler o website e comecei a registrar toda a informação que eu precisava, em termos de o que eu precisava aplicar para a bolsa. Então, basicamente, esse foi o approach que eu tive. E isto, em parte, já vinha de uma experiência que eu tive quando não consegui outras bolsas de outros países. Então, esta aqui foi a que melhor se adequou.
Porque uma verdade também seja dita. Há perfis para cada bolsa e cada bolsa tem um perfil que procura. Não podemos olhar olhar para as bolsas como se todas elas fossem iguais. E um dos aspectos que eu sempre tenho mencionado para qualquer candidato ou para qualquer um que me aborda, dizer, é como eu posso fazer para ganhar a bolsa? É, aqui não funciona a carta de que sofri na vida. Infelizmente, você trazer essa informação, ninguém vai olhar por esse aspecto. É por isso que temos estes aspectos sobre liderança, o que é que você tem de explicar como é que você se sobressaiu em cada uma das vertentes da tua vida para alcançar as metas que tem. É um dos aspectos que normalmente tenho partilhado com alguns amigos. Obrigado. E realmente essa informação que partilhaste é muito pertinente. O site realmente contém toda a informação que nós geralmente partilhamos aqui, e sempre nós recomendamos visitarem o site para poderem ter mais informação e eventualmente perguntarem sobre fatores que talvez não tenham dúvida e que não encontrem disponível no website. E falando nesta pesquisa que têm feito, eventualmente, quero crer que também pesquisaram e convenceram-se que o Tivoli era o sítio certo por causa dos benefícios. Quais são os benefícios que atraíram-te mais, Daisy, a seguir com o Tivoli? Já fiz um unmute, já. Benefícios. O Chevening é uma bolsa fully funded, o que significa que cobre as despesas da universidade, do mestrado, cobre as despesas adicionais em termos de living costs, despesas para viver durante o período do mestrado. E uma das coisas que eu queria era fazer um mestrado que é de um ano. E o Reino Unido tem mestrados com duração de um ano, então, para mim, esses três pontos foram pontos-chave. Primeiro ponto, estudar no Reino Unido, porque tem um mestrado que tem duração de um ano. Segundo ponto, uma bolsa que paga tudo, desde o voo de Moçambique até os custos da universidade, acomodação e dá autonomia aos bolseiros, de tal forma que nós não somos obrigados a ficar a escolher uma universidade específica, podemos escolher qualquer universidade no Reino Unido, dá autonomia aos bolsistas de tal forma que não somos obrigados a escolher um tipo de acomodação, nós temos um valor alocado a nós que nos é transferido mensalmente e gerimos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas vontades, desde que cumpramos com o requisito de estudar e sermos bem-sucedidos naquilo que estamos a fazer aqui. E também o traveling dá muita oportunidade para networking. Estando aqui, eu participei a alguns eventos em que conheci outros travelings de outro país. Em Londres, eu estou baseada em Londres. Em Londres, nós somos três, mas três moçambicanas, mas raramente nos encontrávamos em eventos. Quando nos encontrávamos, era porque realmente queríamos nos encontrar. Então, a maior parte dos travelings que eu conheço são de outros países. E isso abriu muitas portas para mim, principalmente, porque além do próprio traveling, um, o Chevening é uma instituição. Dentro da instituição existem parceiros que se juntam para apoiar os nossos estudos. Então, dentro do Chevening, eu tive uma instituição que chama-se TIA, que eles particularmente é que estavam a financiar os meus estudos. E então, nessa instituição, eu tive a oportunidade de ter acesso a eventos, de ter uma mentoria personalizada que muitos chevelings não tiveram. Então, é um pacote muito grande, mas penso que o mais importante já foi dito, que é fully funded, autonomia, um ano de mestrado, possibilidade de interagir com outras nacionalidades, a possibilidade de conhecer o Reino Unido, porque eles nos incentivam muito esse intercâmbio cultural. E pronto, possibilidade de sonhar e fazer acontecer, criar mudanças positivas. Obrigada. Bem dito, Daisy, bem dito.
realmente é uma oportunidade que traz benefícios, é uma oportunidade que traz mudança e, tendo em conta a forma como aproveitamos esta oportunidade, pode ser que a nossa vida mude completamente. Pelo menos esta é a experiência que eu tive e acredito que vários outros também tiveram. E indo nesta questão de experiência, Chambalson, podias explicar-me qual é o requisito, ou pelo menos quando tiveste a olhar para aquilo que é a questão do requisito de experiência profissional, ahm, qual eram os requisitos para fazerem parte da experiência profissional? Como é que encarou a questão de 2 anos de experiência, pelo menos quando estiveste a aplicar para o Turing? E para além disto, sentiu que havia alguma informação que dizia que havia algum limite de idade em relação de quem podia participar? Sentiu-se impedido por isso? Ahm, por acaso não. Eu posso dizer que quando a ganhar a bolsa já estava com uns 29 ou 30 anos e já tinha muita experiência profissional, tanto até já estava num cargo sênior. Mas o que eu posso dizer que foi de interessante, eu já tinha mais de 6 anos de experiência profissional. Mas o que eu posso dizer que foi de interessante foi que a minha experiência, eu tinha o background em direito, mas a minha experiência foi tanto em saúde pública que quando tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas, quando fazemos trabalho para o Fundo Global, o Banco Mundial, o que eles me disseram foi, ahm, que se fores, como eu estava a dizer, eu quero estudar fora, eles disseram, se fores estudar fora, tens de estudar alguma ciência que está ligada a dados. Eu, ok. Então, não que eu quero dizer para as pessoas irem seguir ciência de dados, mas eu tinha de pegar algo que pudesse associar o que eu precisava para me levar a outro nível. Porque onde é que está a maior dificuldade quando trabalho com alguns aplicantes? É que eles nem têm ideia de o que é que vai ser o grande shift, ou a grande mudança que sair, perder um ano de experiência profissional vai lhe dar quando for fazer o mestrado fora. Então, para mim, eu já sabia o que eu precisava para fazer esse shift e por que que eu precisava de fazer isso. Dentro da minha área, todos que eu via que eram um, senior head of department, de alguma forma estudaram fora. E isso era algo que me dizia, por que que aqui sou com esse nível ou tendo estudado fora que a pessoa está a conseguir esse patamar? Então foi mesmo que eu decidi. Procurei as universidades e consegui ir para uma universidade onde eu fui fazer o mestrado em pesquisa aplicada à saúde, mas o foco do meu mestrado era bioestatística, então saí de direito para ir fazer bioestatística. E mesmo assim, não vou mentir. Foi o pior ano da minha vida em termos de esforço, porque foi uma mudança completa em termos de visão e abordagem, mas me valeu muito a pena. Como a Daisy referiu, ah, a minha maior família, o que é estranho quando viajas para o Reino Unido, deixa de ser os moçambicanos com quem tu saíste de Maputo. Passam a ser os Chivnings que fazem parte da tua universidade. Então, o meu grupo, o meu cohort passou a ser os brasileiros, os do Congo, os da Zâmbia, da República Dominicana, tinha um país estranho, até Egito. Então, nós passamos a trabalhar, esses que passaram a ser a minha família. É por isso que às vezes até fica aquela questão de, ei, desapareceu, já não não é que não comunicamos. Eu não saí para a Inglaterra para ficar todo dia a conversar com moçambicano. Eu quero esquecer que falo português. Então, se eu estiver sempre em contato convosco, a última coisa que vai acontecer comigo é eu estar a misturar português e inglês e ainda vamos querer falar sobre fofocas de Moçambique. Então, eu tinha de esquecer que alguma vez fui moçambicano e foi isso que eu fiz. Nesse processo do cohort, até hoje, essas pessoas que fazem parte do meu cohort, ainda nos comunicamos, às vezes nos pedimos referência. Dos 8 que éramos que estamos lá, 5 de nós, porque um começou, os outros foram puxados, todos estamos a fazer PhD. Então, é aquela coisa de que ficou um laço de
sei com quem estou a correr atrás, sei com quem estou a trabalhar. E eles tiraram-me uma das coisas que acredito que qualquer um que tiver a oportunidade de ter essa exposição parar de andar com moçambicano. Moçambicano é muito cauteloso, moçambicano não gosta de arriscar, moçambicano gosta de viver na zona de conforto. A partir foi com isso que eu aprendi que eu posso aplicar muito bem daqui de Moçambique para uma vaga em Washington. Eu posso muito bem estar a coordenar e a fazer alguma consultoria com uma equipe na Espanha. E foi isso que começou a acontecer desde que voltei da Inglaterra. Trabalhei, muitos dos meus trabalhos são feitos fora, apesar de estar aqui em Moçambique, e mesmo escola. Eu disse que não, agora já não posso para estudar, mas estou a fazer o meu doutoramento na África do Sul, sem precisar ser de Moçambique, porque habituei-me com um mal que veio para bem, a Covid, nos ensinou que você pode fazer muita coisa sem precisar de ter esse distanciamento, ter que sacrificar uma ou outra coisa. É possível você ter uma carreira internacional, mesmo estando morando no seu próprio país, basicamente. De fato, é uma experiência bem profunda e esta oportunidade mesmo que nós temos de sair da nossa caixa, do nosso conforto, é uma das coisas que participar ou fazer parte, pelo menos, desta jornada de aplicar para esta bolsa e realmente fazer uma introspeção pessoal, no sentido de ver se é realmente aqui onde eu quero ficar ou tem mais alguma coisa para além do que eu estou a ver neste local. De fato, compartilho contigo, Chambalson, que só o fato de aplicar realmente dá-nos esta oportunidade. E em jeito de conexão, Daisy, eu percebi, né, daquilo que foi compartilhado aqui, que eventualmente no nosso processo de aplicação, tem uma parte que realmente nós temos que começar já a contar um pouco mais sobre nós, né? É muito simples, geralmente completar campos e sobre quem é o nosso nome, onde nascemos, se fizemos a décima, ou já temos experiência de trabalho, mas os essays ou as redações que tocam naquilo que é a nossa história, realmente é um ponto em que, onde se nós focarmos com eficiência, temos sucesso naquilo que é a chance de ser selecionado. E para este webinar, pronto, como uma hora e meia não é suficiente para contar todo o universo, é uma oportunidade também de ouvirmos um pouco sobre pelo menos dois dos tópicos, seria a liderança e networking. Sim, Chabalson, veja a tua mão levantada. Queria dizer, posso sumarizar uma coisa qual seria o termo? Não seria apoquentado, mas tenho sido alvo na minha caixa de mensagens no LinkedIn sobre aspecto de elegibilidade em 1 minuto, Yeah, para yeah, depois irmos go ahead. para G6. Ahm, o ponto número 1, não sei quantos aqui estão a concorrer pela primeira vez à Bolsa Chivning ou já concorreram antes e estão a repetir de novo, mas nos últimos 3 anos, o portal já mudou diversas vezes. Um dos pontos é que agora, quando vocês comecem a aplicar, a primeira coisa que vocês devem prestar atenção é que vocês têm de responder a umas 10 a 12 perguntas. Essas 12 perguntas normalmente é para determinar se você é ou não elegível a partir de Moçambique para aplicar. E uma das questões que tem sido colocado é que muitas das vezes o erro dos aplicantes é estar a morar no Brasil ou foi em missão de serviço no Brasil por 2 meses e depois escreve Brasil, estou no Brasil, enquanto quer fazer a aplicação de Moçambique. O que acontece? Naquelas 12 perguntas, falha uma. O portal já não te reconhece como elegível para continuar com a aplicação e vai te retirar do portal. Então, cada questão que for colocada ali dentro do portal, por exemplo, se tem dupla nacionalidade ou não, responda a questão com clareza. Não responde com vontade de terminar. Tente entender aquelas questões para não ser bloqueado antes mesmo de começar o portal. Outro ponto é que o portal já não tem como é no meu tempo, que era colocar o e-mail e criar password da mesma forma que fazemos para o Facebook ou para o Instagram. Agora ele vai te criar um código.
que você deve fazer o screenshot daquele código, porque é aquele código que você vai precisar. E o que acontece com aquele código? Aquele código está organizado de uma forma numérica. Vamos supor que é A, B, C, D, F. Vai ser um é A, 2 é B, 3 é C. E quando você quiser entrar no portal, o que vão te dizer é 2. Queremos as letras de 2, 4 e 6. Você tem de se lembrar quais são as letras quando te mandaram aquele código específico para você poder entrar no portal. Em relação às questões de elegibilidade, ainda continua a valer a questão de trabalho full-time, trabalho part-time, até mesmo trabalho, não vou dizer informal, trabalho próprio, empreendedorismo. Só que aí a questão é saber justificar como é que você vai dizer empreendedorismo. Estou há tanto tempo a fazer empreendedorismo, mas a questão é que todo tipo de trabalho que for a fazer vale. Só que com uma diferença, antes eu tive situações no passado que as pessoas já começavam a trabalhar enquanto estão a terminar a licenciatura. Agora, o sistema diz que só aqueles que tiverem terminado a licenciatura e tiverem 2 anos de experiência atinentes à licenciatura é que podem concorrer para o Chevening. O que quer dizer? Se você ainda não terminou a licenciatura até outubro de 2023, não está elegível para aplicar para o Chevening. Infelizmente, tem de ter terminado a licenciatura até outubro de 2023. Outro ponto que é importante, que foi uma questão, mas que não quero trazer ao de cima, porque amanhã é ser para isso. Quando se fala de cursos na universidade, o que estão a pedir é que você escolha 3 diferentes cursos na mesma universidade, mas estejam a ser relacionados. Por exemplo, se você quer fazer saúde pública tem vários ramos. Tem Health Economics, tem Bioestatística, tem promoção de saúde, tem epidemiologia. Você pode escolher 3 mestrados que estão dentro dos ramos da epidemiologia. E no portal até diz, classifica esses 3 cursos, qual é o setor. Você vai por saúde. O que não pode é você escolher eh, recursos naturais, direito e depois escolher saúde pública. Aí não tá certo o que é que você realmente quer. Então, é importante que você escolha 3 cursos relacionados. E o conselho que eu dou é que escolha cursos de universidade diferentes. No ano antepassado, teve uma mentira que eu dei apoio. Eu não sei porquê. Eu acho que ou eu não vi ou ela mudou, mas ela ganhou a bolsa, mas não admitiu a universidade. Consequentemente, perdeu a bolsa. Por quê? Porque ela escolheu 3 cursos da mesma universidade e não foi admitido. Era basicamente isso que eu queria, de certa forma, só dizer em relação ao portal. Ah, e outra coisa aqui, agora já são 300 palavras para esses. Já não são as 500. No nosso tempo nós podíamos dizer muita coisa, mas eu entendo que reduziram para 300 porque no tempo que nós aplicávamos, só a nível global eram 50.000 aplicações. Agora já passam mais de 100.000. Então, basicamente, o comitê de revisão não tem tempo para poder ver 500 palavras por cada um delas. Obrigado, Tássio. Não, no worries. Por acaso são pontos que íamos já averiguando ao longo da análise daquilo que são os GCs e as novas regras. Tanto que também brinco muitas vezes que se eu tivesse a aplicar este ano, provavelmente não teria sido selecionado, uma vez que as regras sempre vão mudando e também a concorrência, ou seja, a qualidade da gente aplicando também vai melhorando com o tempo. Isso também em resultado daquilo que é o trabalho que a gente vem tentando fazer, que é partilhar o máximo de informação e ajudar naquilo que é o processo de aplicação. Já lembrando que acredito que já passou um mês, já estamos no segundo mês, falta praticamente 2 meses para diria, falta só um mês e alguns poucos dias para realmente terminar este TC e geralmente recomenda-se começar o mais cedo possível procurando informação para garantir que a aplicação seja de sucesso. E mais uma vez recomendamos a seguir com o website do Chevening, que certamente tem todos estes detalhes mencionados, no sentido de, antes de começar a aplicar, leia o suficiente, evite responder mesmo sem ter noção, do que é que está sendo pedido, para que, eventualmente, evitemos não sermos selecionados por causa de uma tecnicalidade, basicamente. Então, well said, Chambalson. Então,
Se tivermos a oportunidade, gostaria de, pronto, tocarmos pelo menos um pouco mais naquilo que é um dos pontos que pode parecer muito extenso em termos de trabalho a ser feito, mas é onde realmente o ouro sai, naquilo que é nos separarmos daquilo, nos separarmos da concorrência ou pelo menos dos outros candidatos. E o que eu gostaria, né, de perguntar neste momento, desde qual foi a tua história, né, que contaste acerca de liderança? Uau! A minha história sobre liderança. Só queria reforçar, conforme o Chambalson disse, as regras mudaram. Agora, em vez de 500 palavras que tínhamos antigamente, só temos 300 palavras. E na altura nós poderíamos dar, não era especificado o número de exemplos, portanto, eu dei 3 exemplos. 3 exemplos? 2 exemplos. 2 exemplos. Cada pessoa tem uma história diferente, então não usem este meu exemplo como base, entre aspas, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, a essay de liderança não significa necessariamente que a pessoa deve estar numa posição de liderança. A liderança é mais sobre resolver problemas, inspirar pessoas, a tomar responsabilidade em relação ao assunto e depois trazer resultados, que é isso que nós queremos. O Chevening procura líderes que trazem resultados. Então, um dos meus exemplos foi uma experiência que eu tive. Foi uma experiência que eu tive quando eu trabalhava em Palma. Nós precisávamos de uma solução. ahm, Nós estávamos a construir uma estrada, e precisávamos de uma solução que é, sustentável, é uma solução sustentável e de baixo custo, mais ou menos. E então, eu fiz uma proposta ao meu supervisor na altura e falei com ele sobre essa proposta de usar geocells em vez de usar o material mais agressivo ao meio ambiente. E depois de ele aceitar a minha proposta, ainda aumentei e fizemos plantação de mangás na praia para reduzir a nossa pegada ambiental. Então, esse foi um dos exemplos. Falar com o meu super... O problema qual era? Temos que construir uma estrada. Uma estrada, todo mundo sabe que cria muito impacto ambiental. E era uma estrada na praia. Íamos destruir muitos mangás, desestabilizar o ecossistema. A minha solução, a minha proposta foi solicitar que usássemos um material ecologicamente correto e depois dessa construção fizéssemos a replantação de mangás. Essa proposta foi aceita e depois expus qual foi o resultado, que é um meio ambiente mais balançado, tive melhor interação fiz a gestão dessa infraestrutura toda e pronto. Depois falei de um outro exemplo. Esse outro exemplo, se calhar, alguém pode se identificar. Eu fui mentora de uma mulher, né? Ela estava à procura de. Ela precisava de uma fonte de rendimento porque o salário dela não era suficiente. Ela acabava de ser mãe, estava a ter dificuldades financeiras. E eu dei-lhe a ideia de um negócio, lhe dei instrução como começar um negócio. Na verdade, nós começamos o negócio juntas, ahm, que é um bookshop, uma livraria online, mas não em Moçambique, no Sudão do Sul, e nesse contexto não existem ou não existiam até aquela altura livrarias online. Eu estava a sair de Moçambique, onde eu comprava os meus livros online. Então eu dei-lhe essa ideia, lhe instruí, lhe ensinei como fazer custos, como encomendar, como fazer a composição de preço, marketing, etc, etc. E o resultado foi que ela foi a primeira, a primeira empreendedora a ter uma bookshop online e tivemos resultados na altura. Eu expus quantos livros ela já tinha vendido até a data e por aí vai. Esses 2 exemplos mostraram claramente mostraram leadership skills, comunicação, mentoria.
orientação a resultados positivos, a preocupação em relação ao meio ambiente, preocupação em relação a desenvolver, ou apoiar outra mulher. E pronto, penso que esses dois exemplos combinados impulsionaram-me ou me fizeram ser selecionada para a entrevista. Entretanto, muitas pessoas podem se identificar com exemplos diferentes, e o exemplo serve desde que tenha uma visão de liderança, tenha uma visão de criar positive change, mudança positiva, uma visão também de resolver problemas. Quando nós fazemos as nossas essays, temos que considerar a STAR Approach. STAR Approach, mais tarde podem procurar, que é STAR Approach significa situation, situação, ação, situation, task, ação, action and results. Então, situação, task, problema, task, não sei como se diz, Por ação e acaso, por acaso só para te ajudar, Daisy, em português até a tradução é muito, mas também segue as mesmas letras. Situação, tarefa, a ação tarefa. e resultados. Então seria, poxa, estou a ver que o português está ficando para trás. Tá, Já, tá a custar. já, já. Mas pronto, por acaso era um dos pontos que até íamos mencionar, mas please continue. Esta realmente é uma estrutura muito, muito usada e famosa, pelo menos em todos os candidatos, em que realmente ajuda a espelhar aquilo que é a estrutura, como visualizar bem aquilo que é a nossa ação nas histórias que nós contamos. Então, estava a dizer sobre a situação, o que é que seria? Daisy? Na verdade, não ficou claro nos meus dois exemplos. Para mim Posso? ficou. Eventualmente, isto também ajuda, pelo menos, a marcar, mas se eu puder já dar uma intervenção, situação basicamente foi o momento que tu explicaste o momento, o problema, como foi no caso do projeto de Palma, em que estavas a participar, ou a tarefa que foi basicamente ajudar a mentorar. A uma mulher no sentido de como fazer, como ajudar a criar este bookstore que foi fazendo. A ação foi mesmo participar e eventualmente agir no sentido de todos os detalhes e dicas e acompanhamento nesse processo. E o resultado, que foi o plantio de árvores e também o caso da loja estar criada, né? E foi levantada e foi ela a primeira como uma empreendedora, a primeira empreendedora nesta área. Então, é fácil se verem, basicamente, obedeceu naturalmente esta situação, tarefa, ação e resultados. E, por acaso, é realmente uma forma muito, muito simples de se presenciar e que acredito que todo mundo consegue usar. Não sei se percebi mal ou estou a ser um mau aluno em ouvir a história. Tá correto, tá correto. Perfeito. Entretanto, conforme o Chambalson estava a dizer, o Chevening anualmente faz um update e este ano eles estão mais severos, querem só 300 palavras. Nessas 300 palavras existem perguntas específicas que é preciso responder, e eles só querem um exemplo de liderança, e então, quando forem a escrever o vosso exemplo, tem que fazer um exemplo forte o suficiente. O que seria um exemplo forte o suficiente? Seria um exemplo que, primeiro, ahm, inclui a Star Approach, de todas as coisas que vocês forem falar, considerem este modelo, e depois tem que ser um exemplo que resolve um problema. E quando estiverem a pensar em qualquer problema, conforme foi escrito aqui no chat, considerem o que o Reino Unido tem como plano prioritário para Moçambique. São 5 pontos prioritários, e então eu penso que todas as profissões, todas as coisas que nós fazemos, são em volta desse plano. Entretanto, é preciso alinhar a nossa essay a esse plano.
um dos exemplos das prioridades de UK para Moçambique é humanitarian aid, ajuda humanitária. Então, se a pessoa trabalha com ajuda humanitária ou com algo que pode estar um pouco relacionado a isso, pode alinhar a sua essay, pode alinhar a sua essay a esse tema. Se não for isso, pode ser paz e segurança, pode ser governação e desenvolvimento. um, de investimento e comércio. Então, todas essas coisas estão alinhadas às nossas profissões, de modo geral, aquilo que nós estamos a trabalhar. Então, quando forem a fazer a essay, aliás, todas as essays, porque na verdade é preciso ver ah, este pacote de essays como uma essay. A primeira essay de liderança é só para mostrar que nós temos capacidade de liderar e a nossa visão. Ao longo das essays, temos networking, temos que mostrar a nossa capacidade de interagir com os outros e promover mudança positiva. A terceira essay é estudar em UK, então vamos falar sobre as escolhas das universidades. A quarta essay, que é Career Plan, vamos combinar toda esta experiência ao que vamos fazer quando regressarmos para Moçambique. Então é preciso terem isso em consideração. É um pacote dividido em quatro partes. A primeira parte eu tenho que ilustrar realmente aquilo que eu sou, o meu potencial como líder, aquilo que eu já alcancei. E na minha essay eu falava, olha, eu trabalhei em Palma, fiz isto, eu trabalhei com esta minha colega, lhe ajudei a criar uma empresa, mas isto não é suficiente. Eu preciso da Bolsa Chevening para poder abrir portas de conhecimento, para poder abrir portas de networking, para que eu possa alcançar isto. Então, é preciso considerar esse outro ponto quando forem a fazer a estrutura dessa e começam com uma introdução. Hoje tem que responder às perguntas que estão lá. Eu estou à procura das perguntas aqui para mais fácil responder. Acredito Para que mais fácil responder, e não. podemos colocar essas perguntas também aqui no chat com elas, porque também queria aproveitar a chance, porque para além da informação rica que acabou de partilhar em termos daquilo que é liderança e um pouco daquilo que é a conexão de todos os G6, nós também criamos a oportunidade de ter mais dois webinars amanhã e depois de amanhã, corrija-me se eu estiver enganado, Nica, que vamos poder falar um pouco mais também dos dois G6, que é estudar no UK e plano de carreira, que também são esseis importantes que contam a história toda e têm conexões entre elas. Aproveitando este link, Chambalson, poderíamos talvez dar uma visão se teve também o uso desta mesma estrutura para o networking ou qual foi aquilo que é a visão no networking em termos de redação e estruturação, no seu exemplo. Ah, ah, obrigado, Tássio. Para o networking, eu acredito, ao longo das revisões, as essays de leadership e de networking são as que recomenda-se usar o Star Approach, enquanto que a de plano de carreira, já eu ia mais pelo SMART, porque o teu plano tem de ser muito específico, metódico, mensurável e aquela coisa que eu sempre tenho dito, não diga que quer vir matar a pobreza em Moçambique, porque não vamos acreditar. Tem tanta gente que ganhou bolsa desde depois da independência e ninguém conseguiu. Então tem de ser algo mais concreto e focado na comunidade. Mas voltando para o network. O networking, é a forma como nós usamos as nossas redes para alcançar uma determinada meta. E nesse caso, o Star Approach continua sendo válido. Um exemplo claro que posso até referir, que pus na minha essay e que partilhei até durante a entrevista, foi quando fiz um trabalho para Bill and Melinda Gates Foundation.
o Family Planning Assessment, que era para fazer uma coleta de dados sobre os financiamentos feitos a nível nacional para os programas de planeamento familiar. E um dos sítios que eu precisava de colher esses dados era na antiga UK8, antes de virar FCDO. Mas o que acontece é que o responsável por esses dados não respondeu o e-mail, não atendia telefone. Então decidi fazer-me presente nos escritórios da UK8 e expliquei na entrevista que como ele não atendia o telefone, não respondia as mensagens. Quando cheguei lá, ele estava para sair para. Tinha um trabalho de campo, ia para Maracuém, tinha um trabalho de campo, estava relacionado com saúde sexual e reprodutiva. Eu depois disse, ele disse, podemos marcar um outro dia que eu tenho um trabalho para fazer em Maracuém. Eu depois disse, podemos conversar até Maracuém, eu passo consigo. Então, o que acabou acontecendo é que eu acabei apanhando boleia com o representante de saúde sexual e reprodutiva da UKAID que ia para Maracuém e ele apanhou, como estava atrasado, acabou entrando no nosso carro, o carro que me levou para fazer essa visita lá. Ele aproveitou a boleia, depois eu acabei explicando ele qual era o objetivo do Family Spending Assessment e ele percebeu, interessante, porque nós às vezes ficamos na dúvida se estamos a fazer alocações de fundos para uma associação ou uma ONG que já recebe de um outro nosso parceiro, que seja uma outra embaixada, e nós gostaríamos de ter esse mapeamento. Então, quando eu expliquei na entrevista, eu disse que a situação foi: o objetivo do meu trabalho era implementar um estudo que precisava de fazer coleta de dados. Essa era a situação. Mas qual era a tarefa? Conseguir obter esses dados que estava a ter desafios, porque o responsável pelos mesmos dados não se mostrava aberto. A ação, em vez de fazer a abordagem padrão, que é mandar o e-mail ou telefone para marcar um meeting, preferi ir lá abordar-lhe diretamente e abordando-lhe diretamente, acabei criando uma oportunidade para poder interagir com ele e obter aquilo que eu pretendia, os meus dados. Só que qual foi a parte benéfica desse processo? É que ainda lhe convenci que o que eu fazia também era importante para ele. E como resultado final, que já é o R do STAR, consegui obter os dados e completar uma parte que faltava dentro do meu estudo do FEPS. E normalmente uma coisa que eu até indico às vezes para quem está a fazer a aplicação comigo é às vezes colocar também o L, learning. Mas isso, qual é o desafio de colocar o L do learning desse processo STAR? Tens de ter um bom inglês que não utiliza muito that, porque isso vai te comer muitas palavras. Tens de ser capaz de escrever de uma forma sumarizada e direta quais são os teus pontos. Porque o learning, aprendizado, foi que, por vezes, oportunidades não são criadas por métodos tradicionais. Você tem de ser inovador, tem de ser criativo, e às vezes o que você pretende vender é o que aquela pessoa precisa, mas ainda não percebeu. Então, foi esta metodologia que eu usei para explicar exatamente o porquê do networking. O networking foi uma ferramenta que me ajudou não só a terminar meu trabalho, mas a ser-me bem-sucedido no que eu estava a fazer. Segundo ponto, foi uma abordagem completamente diferente daquela que pretendia. Eu ajudei a pessoa que eu pretendia obter alguma coisa dela. E no final do dia, ainda lhe fiz perceber qual era a vantagem disso. E não vou mentir que nessa parte, quando estamos a trabalhar com a Neila aderiu, porque quis saber quem é essa pessoa. Mas, isso já são outros assuntos. Mas basicamente é esta ideia do networking. Como é que nós podemos trabalhar com outras pessoas ou fazer acontecer as coisas fazendo uso de outras pessoas? Não usar as pessoas. Muito uso, não uma situação de eu só quero estar contigo porque quero tirar o que é proveitoso e depois eu desapareço. Não, nós temos sinergias. Nós não olham o networking como esta pessoa me ajudou a ter isto, esta pessoa foi. Como é que você se torna um asset, um ativo na sociedade quando interage com as pessoas? Porque as pessoas, quando se lembram do Tássio, se lembram da Daisy, dizem são pessoas que vale a pena trabalhar, vale a pena colaborar. E não é só a conexão em pessoa, pode ser pelas redes sociais, pode ser por uma recomendação, pode ser por um acidente, mas é como esta depois você cultivou e capitalizou esta relação. É a parte mais importante deste processo de networking.
Thank you, Shambason, pela partilha dessa história. E adicionar realmente a ideia realmente quando nós fazemos, criamos uma conexão, o principal propósito deve ser servir antes de qualquer coisa. Nos mostrarmos úteis para ajudar. E eventualmente depois disto a sinergia naturalmente acaba elevando isto. Quem sabe para além de virar network, virar uma amizade, algo que perdure, né? Além daquele momento ou daquela necessidade, perdão. Agora, pergunta muito engraçada da Chambalsa ainda, não me foges, não me fuges. Ah, conseguirias meter essa história em 300 palavras? Sim, eu acho que mesmo a essay, o que vai acontecer, por exemplo, com as essays de 300 palavras, é que agora as pessoas, vou dar três perspectivas. A minha experiência enquanto aplicante, quando apliquei, a minha experiência enquanto revisor, quando tive a oportunidade de rever algumas das essays, a minha experiência como entrevistador, quando as pessoas que chegaram às entrevistas, em todas elas, algo em comum. A tua essay, ponto número um, não pode ser seca. Seca é no sentido de você só despejou, está aqui a informação. Ah, eu fiz isto, mas isto, consegui. Por mais que te escrevas bem, não tem a ver com um título. Tens de sentir que esta história está-me a dizer alguma coisa aqui que aquela pessoa vai me lembrar. Um dos pontos, uma das primeiras lições que eu vou dizer, tentem fazer a vocês ser, em todas as quatro, ter algum ponto-chave. Eu, por exemplo, me lembro quando saí do meu processo de entrevista, tanto a equipe de lá da embaixada, que só diziam, é o jovem de Family Planning ou de saúde sexual e reprodutiva. Porque em todas as minhas essays, mesmo quando eu falei de liderança, tinha alguma coisa que eu referi lá de porque quero ajudar, quero salvaguardar ou melhorar as políticas de saúde sexual e reprodutiva em Moçambique. Quando eu falei do networking, teve um exemplo, porque que eu quis escolher dados para facilitar a questão de financiamento, o track do financiamento de planeamento familiar a nível nacional. Quando escolhi as universidades, teve módulos que estavam ligados à saúde sexual e reprodutiva, apesar de que o meu foco era em como mitigar o impacto em relação ao HIV. Quando peguei o plano de carreira, teve o foco no como o meu trabalho dentro das ONGs ou em Moçambique ia ter um foco em melhorar a questão das políticas de saúde pública, porque o Estado não consegue por si só cobrir todas as questões relacionadas com os custos dos programas da HIV-Sida. E mesmo no plano de carreira eu até disse. Passado daqui a uns 5 10 anos, eu até penso depois voltar à escola e fazer um doutoramento dentro da área de saúde sexual e reprodutiva. Eu estou aqui, estou a fazer em HIV-Sida, mas aonde é que está a ideia? Nessas 300 palavras, eu acredito que ainda é possível fazer pelo menos dois exemplos. Mas aonde é que está o diferencial aqui? Se se você não sente que tem um domínio muito bom da língua inglesa para poder sumarizar aonde alguém diz I'm going to do that, resumir em I'm doing, qualquer coisa simples, é onde vais gastar as palavras, porque não estás no teu domínio e é normal, não se sintam como se fossem fracassados. Não é a vossa língua primária, mas vocês têm de apanhar alguém que vos permita esses erros não acontecer. Mesmo que não tenhas domínio, quando fores a fazer o teste de inglês, tenhas intermediário, que a tua essay tem de parecer que é advanced. Eu, quando fiz as minhas essays, eu já tinha um domínio advanced de inglês, mas quem fez a revisão foi o meu professor do Instituto de Línguas. Ele garantiu que a essay fosse flawless. Não podia ter. Nessa fase em que eu estou a concorrer com sei lá quantas pessoas que nunca nos dizem quantas pessoas estão a concorrer em Moçambique, eu não posso perder por causa de um erro gramatical na oportunidade de ir para a entrevista. E isso também vai contar. Então é importante que esses pequenos detalhes, porque mesmo na leitura, a leitura tem de estar fluida. Eu não te... Vocês já leram um parágrafo e terem que voltar porque não entenderam o que vocês leram. Não pode acontecer isso na vossa essay. Seja de liderança, seja de networking, seja. Não pode acontecer. Ponto número 3. Todos aqui vêm de áreas diferentes. E uma das coisas que eu sempre digo, por isso é que mesmo para quem tem de fazer as revisões de essays, é um bocado complexo, é no sentido de
Às vezes eu tenho de rever uma essay de engenharia. Eu estou na área de saúde pública, então não me vem escrever drilling. Eu não hei de entender o que é drilling. Põe num linguajar que seja fácil de entender o que o drilling pretendia fazer ou qual era o impacto de drilling, se estamos a falar de engenharia ou se estamos a falar sobre cirurgia. Põe numa linguagem que, porque mesmo aqueles que fazem a revisão das essays, ninguém é especializado na área de ninguém. Então vocês têm de tornar a vossa linguagem a mais clara possível para que as pessoas que têm de ler consigam rever, utilizar o Star Approach. Uma das coisas que eu gosto, mas eu gostar não significa nada, nem faço parte. Na liderança, eu gosto de ver um exemplo pessoal e um exemplo profissional, porque eu quero construir o teu caráter. Eu quero saber que tipo de pessoa é esta aqui. É uma pessoa vingativa, rancorosa, proativa. Eu tenho de perceber o que é esta pessoa, porque é isto que depois vai me fazer entender. Ei, esta pessoa que é a maneira de fazer network. Eu de começar a ver o teu rosto quando estou a ler tuas essas. Quer dizer, ei, tenho curiosidade de ver esta pessoa na entrevista. Quero ver quem é aquela pessoa que escreveu que vai substituir Elon Musk. Eu quero saber quem é essa pessoa usada que disse que pode substituir Elon. Então, é mais ou menos isso. Não tenham medo de mostrar as vossas qualidades. Não sejam humildes, mas não sejam mentirosos. Porque é fácil de notar quando é mentira, não é? E o último ponto que eu posso dizer é: nem valeu a pena usar em ChatGPT. Eu só preciso de ler um parágrafo para saber que isso foi ChatGPT. Não vou dizer como, mas eu sei ver que isto aqui foi ChatGPT. E ChatGPT tem uma coisa que ainda não apanhou dos humanos. O que ele escreve não tem alma, não tem hype, não tem vibe. É uma coisa super seca. Tá a responder as questões. Então, é o meu conselho que dou. Thank you, Shambalson, pela aula de muita sabedoria. E isto só me mostra o quão, o tanto que nós temos para realmente partilhar e contar sobre a aplicação Shivni e o que ela, né, implica em termos de nos posicionarmos para termos sucesso. E, infelizmente, 1 hora e meia não parece suficiente para poder contar toda a nossa história, tanto porque nós queríamos já dar mesmo espaço aos convidados para poderem, pelo menos, fazer perguntas e, eventualmente, sanarem algumas das dúvidas que possam ter, desde os aspectos que nós falamos aqui neste webinar, como alguns outros aspectos técnicos que geralmente também fazem parte da nossa aplicação. E eventualmente, uma das perguntas que acabou aparecendo aqui, em termos de que não teve ainda resposta, foi da Helena, em que basicamente ela pergunta: ah, o tema para os meus essays de leadership e networking devem estar relacionados com o meu background acadêmico ou profissional? Então, Daisy, podias ajudar nesta pergunta? Eu percebi na tua história que realmente havia alguma conexão, mas o quão deep é que deve estar esta com estes backgrounds apresentados? Pode repetir a pergunta? Se Ah, deve. o tema para os meus essays de leadership e networking devem estar relacionados com o meu background acadêmico ou profissional? Bom, como é necessária experiência profissional, assumimos que estará alinhado com a experiência profissional, os 2 anos que são exigidos. Entretanto, ah, antes de proceder, queria esclarecer uma coisa. O Chambalson parece que fez a licenciatura numa área e está trabalhando noutra área. Eu fiz licenciatura em Engenharia Civil e estou a fazer mestrado em Energias Renováveis. Então, o que eu queria esclarecer é que ahm, a STI tem que estar alinhada com a área que a pessoa trabalha ou trabalhou ou tem experiência de liderança, entretanto, não necessariamente deve estar alinhada com a área que a pessoa deseja fazer mestrado. Entretanto, para o meu caso, foi uma mudança de carreira. É preciso apresentar bases a justificar porque que eu quero deixar a engenharia civil e tratar assuntos de energias renováveis. Preciso de uma justificação, mas é aceitável uma mudança de carreira. Penso que respondi à pergunta.
Essa aí tem que estar alinhada à experiência profissional. Se a pessoa não tem experiência, aliás, nem existe esse caso, porque o requisito mínimo é ter experiência profissional. E um dos objetivos desse requisito é a pessoa ter um pouco de experiência profissional para decidir qual área seguir. É por isso que é exigida a experiência profissional. Eu já trabalhei um pouco, já decidi que não quero trabalhar nesta área, que tenho uma paixão por esta área e então quero seguir esta área. E é mais ou menos nesse sentido. Thank you, Daisy, pela partilha. Realmente, ter uma conexão ajuda a criar o contexto para aquilo que vamos fazer a seguir. E é esperado, no entanto, sempre há exceções. Então, eventualmente, é por isso que pede-se o tempo necessário para se preparar e ter várias histórias, porque eventualmente temos dificuldade, às vezes, de fazer esta introspecção e vermos realmente se nós temos o que é necessário para ser um líder. Mas surpreendam-se, provavelmente já estiveram em posições que poderão não ter exercício nenhum tipo de posição de liderança, como já foi mencionado anteriormente, mas que eventualmente careceu de ter algumas habilidades de liderança. Então, se fazendo essa introspecção detecta, vale a pena pelo menos puxar por perto, contar essa história e ir coletando as várias histórias que poderá sair aquela que realmente conecta-se com o propósito da aplicação Tigre. Não sei, pronto, estou aqui também havendo outras perguntas que foram partilhadas, já foi respondida claramente que o inspetor Chambalso não vai aceitar ver ChatGPT escrito, ele vai saber, então evitem ao máximo usar a ferramenta porque eventualmente pode não estar realmente a refletir aquilo que é a nossa história. Deixa eu permitir aqui ao Edson, talvez partilhar a sua voz e também partilhar a sua questão. Boa E, noite, boa noite. muito obrigado por esta oportunidade. Vejo que eu comecei a concorrer para Chevening ano passado, entretanto não consegui passar da entrevista este ano, mas até o ano passado era um bocado difícil. Parece que este ano todos os Chevenings estão comprometidos em nos ajudar, então muito obrigado por esta oportunidade. Parece que este ano as coisas estão muito diferentes, há muitos webinars e isso é muito bom. Então é muito bom também ter a oportunidade de estar aqui convosco. Tenho assistido alguns webinars também internacionais. Entretanto, surge uma dúvida. Eu já tinha feito G6, só que eu dei dois exemplos para cada, de liderança e networking. Consegui dar dois exemplos. Só que algumas pessoas têm dito, só tem que ser um exemplo. Então, eu não sei se isso pode vir a me comprometer. Então, essa questão tem. Será que os exemplos de liderança e de networking só pode ser um apenas? Ou posso deixar assim como está, dois exemplos? Porque eu consegui completar as 300 palavras com os dois exemplos na liderança e dois exemplos no networking. Obrigado pela questão, Edson. Chambasso, não sei se queres ajudar. O que eu posso dizer é que quando olhamos para o prompt, não vem, dê um exemplo sobre leadership, vem, descreve um tempo em que demonstrou a liderança. Em sua resposta, endereça os seguintes aspectos. Em que contexto o desafio, quais foram as ações que tomou enquanto líder, quais foram os resultados e que experiência, como é que essa experiência o fez o líder que é hoje, mais ou menos nisso. Então, o que eu estou a tentar, o que eu quero trazer com isso? Normalmente, quando se pede um, é quando você sabe que não tem capacidade de comando para escrever e colocar com substância dois exemplos e trazer aspectos relevantes que possam tornar a esse forte.
se consegue ter domínio da língua para poder colocar todos aqueles aspectos relevantes na essay, então, até se conseguir colocar três, não há nenhum problema. A questão é, sente que a essay está forte o suficiente com o pouco que escreveu, conseguiu fazer a essay ir ao encontro daquilo que é necessário e respondeu às quatro questões, porque se for a ver essas quatro questões, parecem-se, aproximam-se muito ao Star Approach, só que até podem ver que agora eles já colocam um aspecto que vai muito mais para parecer ser o learning, que é How has this experience shaped your approach to leadership? É é como se estivesse a pedir uma explanação subjetiva de que forma essa experiência te impactou. Então, isso é como se fosse uma lição. O qual é o desafio? Porque é que eu refiro que é importante ter um pouco do learning? Porque você contar que eu já fiz, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e deu esse resultado, é bonito. Mostraste um exemplo bem consubstanciado sobre liderança, mas já acaba faltando como é que isso te impactou? O que é que mudou em si? Quem você é hoje? Temos vários tipos de líder. Aquele líder que nós dizemos é aquele líder que podemos contar com ele, está ali sempre para servir. Aquele líder que é mentor, está sempre para ensinar. Aquele líder que é bom porque sabe fazer as coisas. Há aquele líder. Então, existem vários tipos de líder. Então, nós queremos perceber da tua experiência individual que tipo de líder, como é que você transformou. Eu posso dar um exemplo que é muito pessoal, mas no tempo das 500 palavras, o que acontecia? Eu dava três exemplos sem pôr o learning, porque ainda havia espaço para pôr conclusão de todas aquelas três experiências de uma só vez. Mas agora, como vocês têm pouco espaço, então é melhor para cada experiência você conseguir logo já explicar ali se isto fez, me mostrou aquilo, consegui entender isto, blá blá blá. O exemplo de liderança que eu coloquei, por exemplo, foi expliquei o quão importante era a educação para mim. E até citei Nelson Mandela. Mas o que sucede? No tempo em que eu estava a fazer o segundo ano, segundo ou primeiro ano, o meu pai estava a reformar. E eu não queria pressionar o meu pai, porque já tinha todos os três filhos na faculdade. O que eu fiz? Apostei muito no desporto e através do desporto eu consegui um clube. Eu praticava atletismo. Consegui entrar num clube e comecei a receber mensalidades por ser um dos bons atletas do clube. Então, com essa mensalidade, eu consegui aliviar a despesa financeira do meu pai em relação às minhas despesas acadêmicas. Mas com isso o que eu quero dizer, não quis mostrar simplesmente que eu amava o desporto. Eu quis mostrar que com o desporto dei valor a uma coisa que os meus pais prezavam, educação, como uma forma de eu consolidar o meu futuro. E onde é que está o aspecto mais importante disso? Aliviei o aspecto do encargo financeiro para os meus pais, mas nem por isso praticar desporto para mim foi simplesmente levianamente para ter dinheiro. Quis ser bom também naquilo que eu fiz, tanto é que depois fui para a seleção nacional e fui capitão da seleção. Participei nos Jogos Africanos que aconteceram aqui em Maputo. Mas qual foi a ideia daquilo? É que, por vezes, quando eu trouxe a lição, por vezes, sair da zona do conforto vai nos perceber horizontes que nós não sabíamos ser capazes de ter. Não podemos ficar, por mais que tenhamos que correr atrás de alguma coisa, não podemos nos ficar por ser simplesmente suficientes. Temos de ir para além, ser melhores do que aquilo que nós podemos dar, porque só assim nós vamos conseguir superar e alcançar qualquer coisa na vida. Então, esta parte do learning acaba tendo muito mais impacto do que a abordagem do leadership que eu tentei dizer que fui praticar desporto para conseguir conseguir ter um rendimento extra para pagar a minha faculdade. Foi uma forma de mostrar que o que eu entendi sobre liderança é às vezes você ser o primeiro a se pôr em frente de todos e a estar a estar fora da sua zona de conforto para lidar com desafios. Então, utilize essa mentalidade no sentido de veste as essays agora. Tenta perceber nesses dois exemplos como é que esses dois exemplos conseguem demonstrar ou me fazer entender que Edson não é simplesmente um líder. Neste coorte, Edson
está dentro do Pro Max dos líderes que aplicaram para o Achievement. Porque todos vocês aqui só podem terem perdido teu tempo estarem aqui para estar nas. Vocês já conseguiram mostrar aqueles indícios de liderança, porque não tem como dizer se são líderes ou não são líderes, porque cada um sabe o porquê está aqui. Mas é, é naquele aspecto de você dedicar um pouco a mais do que qualquer um para fazer a sua coisa destacar-se. Ok, acho que é isso que eu posso partilhar. Thank you, Shambalson, por partilhar esta mais uma história e esta visão, que pode ser muito bem usada por todos nós, não só nesta aplicação, mas também em todos os desafios que nós temos, na nossa jornada. E eventualmente também queria aproveitar, pronto, talvez vou dar a chance a Daisy, mas já era para retocar no aspecto de inteligência artificial, no contexto em específico de revisão estrutural e gramatical da, G, da G6. Como é que vê esta prática, Daisy? Ah, são novos tempos. Então, eu não sei como aconselhar isto. Eu prefiro ainda, aconselho as pessoas a procurarem mentores humanos e não usarem inteligência artificial. Penso que numa parte do portal vem escrito explícito que é proibido usar AI. Não percebo até que profundidade. Ahm, Quando eu concorri, eu usei um site para ajudar a fazer revisão ortográfica, mas isso Uhum. não era AI ainda. E ele fazia sugestões, usa este verbo em vez daquele, mas não nesta profundidade que nós estamos a viver. Então, eu aconselho todo mundo a jogar pelo seguro. Escolham pessoas sempre que possível em vez de AI, porque nós não sabemos até que profundidade as essências serão analisadas para detectar AI e se a pessoa ir contra as normas já pré-estabelecidas, pode se descartar automaticamente. Ahm, outro ponto que Outro ponto que eu estava a analisar é, ahm, prefiram mesmo pessoas em vez de AI. Acho que é isso. Ok? Thank you, Daisy. Partilhar Shambalson? Ok. Espetou. Acho que um aspecto que eu posso dizer, pelo menos na academia, em termos de uso de algumas ferramentas AI, para a questão de correção gramatical, por exemplo, em Stellenbosch, mesmo quando estava na Universidade de York, não havia muito problema no uso do Grammarly e do PaperPoll, que simplesmente você tem teu texto ali e eles depois te corrigem. Aqui tem que estar no present perfect. Você pôs, vamos dar supor, tinhas de escrever, ah, vamos dar supor, qual seria um bom exemplo? No sítio onde você deveria pôr I have, você pôs I has. Ele te corrigiu que tem de ser have. Está a corrigir gramática. Isso não está a mudar nada. E por que eu estou a dizer que é muito fácil perceber quando alguém escreveu com AI, principalmente vocês aqui em Moçambique. Ah, Vamos lá supor que vocês estão a escrever com ChatGPT. ChatGPT não é de saber que você estudou na escola primária de Mulumbela para escrever assim no ChatGPT, Mulumbela. Onde é que estão os detalhes da tua essay? A tua essay, eu consigo notar que você escreveu, você se deu tempo de pensar na tua própria vida. Aliás, de ter uma data, a ter um sítio específico, a forma como você chama alguém, porque são coisas que só uma pessoa seria capaz de pensar. E qual é outro aspecto? Não olhem para a Bolsa Achieving como uma meta. Olhem como uma oportunidade. Vocês estão a ter uma oportunidade com esse processo de achieving, de perceber exatamente o que vocês querem da vida. Primeiro, porque vocês estão a pensar exatamente o que vocês já fizeram, o que vocês já alcançaram.
Segundo, vocês estão a pensar que tipo de networking vocês já tiveram na vida. Alguns de vocês até agora ainda continuam a utilizar alguns ensinamentos das vossas próprias GCs de Chevening. Falo para os scholars. Se vocês não sabem, aqui tem mais scholars do que vocês pensam nesse meet. Tem pelo menos uns quatro escondidos aqui. Mas vocês têm de buscar vossa experiência própria para vocês entenderem. Vamos dar supor, Chambalton, ok, eu estou aqui hoje. Eu não gosto mais do meu trabalho, mas será que eu devo ir procurar um novo emprego ou devo continuar aqui? Se eu vou procurar um novo emprego, qual é esse novo emprego? Qual é a área que em Moçambique realmente está a ser tendência? Será que próximo ano a tendência será, vamos lá supor, agora já está a haver crise na questão de área de desenvolvimento humanitário. Então quer dizer que tem de ir para o setor privado, mas se eu for para o setor privado, qual será esse setor privado? Onde é que é seguro? Onde é que está sendo investido? Onde é que estão a haver novas aberturas? E onde é que então o Reino Unido está interessado? Ou se não é, se não, porque o Reino Unido está interessado não significa que a tua EC tem de ser basicamente o que o Reino Unido está interessado em fazer. Vocês, em algum momento, podem olhar o que é que o meu país está interessado em fazer. Onde é que o meu país está a ter dificuldades? É aí onde eu muitas das vezes digo, uma boa ser escrita. Não basta só para dizer, porque eu fui ao distrito e nós estamos a fazer cobertura, nós estamos a conseguir fazer a cobertura de planeamento familiar. Põe ali, fui ao distrito e quando eu olhei pela situação, o contexto local, percebi que estamos longe de alcançar as metas da estratégia 2025-2030 de planeamento familiar. Eu já percebi que você entende o assunto. O que nós estamos a investir, você ainda retorna ao próximo ano, tem mais 4 anos para trabalhar na estratégia. É alguém que, é claro que este sabe, é algo feasible. Sabemos porque estamos a investir. Estamos a investir isto aqui para voltar e logo apoiar a estratégia. Então, são coisas muito práticas e claro, que eu depois consigo perceber. E em algum momento, quando você denota com aspectos muito mais específicos, conseguimos perceber aquilo que a Daisy disse, paixão. É bom sentir paixão. Houve um ano que disseram que nesse curso fizemos as entrevistas, mas tudo era seco. Só selecionamos porque pusemos notas, mas não vimos paixão nos candidatos. Você tem de brilhar, você parecer que está nos a convencer de que vocês, se não me escolhem, vocês vão se arrepender porque há uma outra bolsa que há de me pegar. É essa vibe que vocês têm de passar quando tiverem a fazer vossas essays. Como é que eu posso provar que eu sou realmente eh, aquele que deve ser investido? Simples quanto isso. Só estou a dizer simples quanto isso. Thank you, Shabalson. Estamos quase no fim da nossa webinar. Fui pesquisando, pronto, como não vi nenhuma outra mão levantada, fui pesquisando aqui e vi que o Cremildo tinha deixado uma pergunta que era mais no processo de repetir a explicação da escolha de diferentes universidades e vantagens. Ele não tinha compreendido exatamente o risco que existe em repetir ou escolher cursos na mesma universidade. Aí não vou entrar muito por causa do webinar da manhã, do outro grupo aí. Até acho que no webinar da manhã tem alguém da Oxford, mas ok. Para mim, essa é a IC mais divertida de todas. Porque aqui não há muito em termos de o que eu fiz no passado, eu deixei de fazer no passado. Tu tens a oportunidade, enquanto não tens nem dinheiro na carteira para pagar matrícula, de olhar para uma lista de universidades bem caras do mundo e começar a decidir qual é que queres. Sem pensar, como é que eu vou pagar? A única coisa que tens de dizer, basta eu ganhar a bolsa, estou lá. Mas qual é a questão? Eu acho que houve uma publicação no LinkedIn do Chevening Association. Tens que escolher a universidade. Há um ponto muito importante que às vezes não pensamos. Há universidades que nós queremos ir, mas não é que nós precisamos de ir. Você pode ir para uma universidade, Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial College of London ou Loughborough University. Falei essas porque tenho quase a certeza, ou Warwick, são as top 5 de UK. Mas qual é o problema? Essas universidades também têm uma regra. Você há de ver que os estudantes dessas escolas andam praticamente, há de ver no campus, parece que andam sempre estressados, porque fica aquela ideia de competição. Who is the best? Who is the best? Porque só entrar ali foi uma competição.
Então, tens de pensar este ambiente que queres por um ano. Não estou a dizer que não podes ir. Quero ir para Oxford, quero ir para Cambridge. Vai. Ter um O no CV é a melhor coisa. E não vou te mentir, tem um impacto. Pior se vais, se tiverem abaixo dos 32 anos e depois pensarem em concorrer para os programas Young Program do World Bank e das Nações Unidas. Tem um grande impacto isso. Mas onde é que está a situação? Há determinadas universidades que são as melhores do mundo pelas suas disciplinas, que é Aberdeen, quem quiser ir para Oil and Gas, quem pensar que quando voltar quer tentar ter uma chance na Total, na Exxon, tem de ir para Aberdeen, tem de ir para Gordon Brown of Aberdeen. São as universidades que estão ligadas ao Oil and Gas. Quem acha que um dia quer voltar e quer trabalhar na Unicef, na UN, GAZ, sabe que tem de ir para a Success. É lá a número um de desenvolvimento. E depois, para quem um dia conseguir entrar no Chevening e para o nosso grupo, pode perceber o tabu do Success. É uma coisa que sempre fazemos lá dentro de. Porque Success é que normalmente, em termos de Chevening, acaba levando 30% de todos os estudantes de Chevening. Não sei porquê. Então, London School of Hygiene and Tropical Medicine é a melhor universidade em termos de saúde, de saúde pública. Mas a questão aqui, o que eu estou a tentar dizer, sumarizando. Ponto número um. Pensa nas universidades de acordo com o que é que vocês querem fazer no futuro. E não porque eu quero ir para lá. Porque quando terminaste o teu sonho, depois fica e depois não pense só que eu agora quero ir para lá. Depois de terminar, o que é que isto vai me levar? Então, essa parte você tem de perceber e tem de procurar entender muito bem como vai fazer. Ponto número dois, sem querer fugir muito, o próprio portal diz escolher três cursos diferentes, é no sentido de escolher três cursos que tenham nomenclaturas diferentes. Vamos dar supor, quem está na Faculdade de Letras e Ciências Sociais sabe lá que tem as disciplinas de lá são ciências humanas. Então tu podes fazer licenciatura em antropologia, podes fazer licenciatura em sociologia, podes fazer licenciatura em geografia. São todas ciências humanas. São diferentes nomes, diferentes, mas todos sabemos que isso são ciências humanas. É mais ou menos isso que o portal está a dizer, que quando tu fizeres a classificação vai dizer são ciências sociais. É esta parte que estão a dizer da diferença. Não que estejam a dizer que tens que escolher cursos que sejam de áreas diferentes. Só é a nomenclatura. Está a fazer geografia, antropologia, sociologia, mas é tudo ciências sociais. O que não pode ser diferente dos três cursos que for a escolher, não pode ser diferente em termos de área. São todos os cursos de ciências sociais, são todos os cursos de finanças, são todos os cursos de saúde pública. Isso é que deve ser o foco. Mas, como disse, aconselho que escolham por universidades diferentes para aumentar as chances de pelo menos ser selecionado em uma. É o mais importante que vocês devem tomar em conta. Não percam isso. Ser selecionado em diferentes universidades para pelo menos ser aceitado em uma. Isso é que vocês devem tomar em conta. Não percam esse foco. Não sei se perdi alguma coisa, mas basicamente era isso. Thank you, Shambalson. Eu adoro ver essa empolgação que senti tanto de ti quanto de Deus em querer contar realmente e partilhar tudo que sabemos e que aprendemos da forma difícil, muitas das vezes, porque realmente nos nossos tempos estas oportunidades de partilhar conhecimento eram quase inexistentes e poder estar a fazer este papel agora de moderador e estar com candidatos futuros chief winners aqui que poderemos ver na nossa comunidade em futuro breve é gratificante poder fazer. E infelizmente realmente estamos em cima do nosso tempo, mas gostaria de deixar, acho que já a nossa equipe deixou aqui nas mensagens, temos dois webinars marcados para amanhã e depois da manhã, em que vamos expandir um pouco mais sobre esta candidatura, os outros essays que são estudos em UK e plano de carreira para amanhã, à mesma hora. E também para quinta-feira, já escrevi os essays e agora? E então, essas são as outras oportunidades que eu recomendo que aproveitem, terem o máximo se tiverem disponibilidade, e caso não, que sigam as nossas páginas. Partilhamos também os links aqui para a página da Associação dos Alumni do Chevening, em Moçambique.
e lá nós vamos sempre tentar partilhar conteúdo, dicas, experiências, no sentido de partilhar o máximo de informação e exatamente e poder também conectar convosco a um nível mais pessoal. Então, agradecer mais uma vez, Chambalson, Daisy, e a equipe por detrás pelo apoio e suporte. Espero que tenham gostado da sessão e até uma próxima. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima.